sempre ocupado porque ele é chefe do restaurante. Ele não fica muito tempo em casa. E dá pra perceber. Está completamente coberta de mato. É mesmo. A gente fala aqui no quarteirão que a casa dele tem muito potencial. Mas ainda não chegou lá. O quintal dele é cheio de mato. Ele não poda as plantas e quando você olha para cima para ver as árvores, você percebe que as talhas também estão danificadas. Melrose é uma linda rua. A casa dele, definitivamente. Durante o mês de setembro, aqui no Brasil, são organizadas diferentes movimentações de caráter social em prol da inclusão e conscientização sobre diferentes causas aqui no país. Dentre elas, temos 3 mais proeminentes. São elas o Setembro Amarelo, que discute as questões mentais e emocionais e também a prevenção ao suicídio, o Setembro Verde, que discute as questões sobre as doações de órgãos no Brasil, também como a inclusão de pessoas deficientes no cenário brasileiro, e também o Setembro Azul, que serve para conscientizar e incluir a comunidade surda aqui no país também. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o Setembro Azul e sua importância para a sociedade. O Setembro Azul, ele escolheu essa cor por causa de um contexto histórico já um pouco antigo, lá de volta na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, os nazistas utilizavam da cor azul para indicar os judeus que pertenciam à comunidade surda, pois tinham deficiência auditiva. Mas, hoje em dia, essa cor foi ressignificada e agora representa a superação e as celebrações do mês de setembro para as pessoas da comunidade. Em setembro, para a comunidade surda, temos algumas diferentes datas comemorativas, como, por exemplo, o dia 23 de setembro, quando é comemorado o Dia Internacional da Linguagem de Sinal, e também o dia 26 de setembro, onde é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Agora, falando um pouco sobre o Setembro Verde, que acontece paralelamente, podemos dizer que ele é uma movimentação social para a conscientização da doação de órgãos aqui no país, pois o Brasil é um dos países que mais necessita de doadores de órgãos e esse mês serve principalmente para conscientizar o povo sobre a ajuda que faz ser um doador de órgão e como você pode mudar vidas com um simples gesto gentil, como a doação dos órgãos pós-morte. Também é utilizado para representar a luta das pessoas com deficiência no cotidiano brasileiro, com diversas palestras e diversas datas para a conversa aberta sobre o assunto da questão PCD no Brasil, em busca de novas políticas públicas que podem ser incrementadas para a melhor convivência das pessoas dessa comunidade no nosso país. E por último, também tem o Setembro Amarelo, que é o mais conhecido por tratar da prevenção do suicídio, também como a conversa aberta e acolhedora das questões socioemocionais. A questão do suicídio no Brasil é alarmante, assim como também em outros países durante o século XXI. Para isso, visto que muitas pessoas acabam não procurando ajuda, foi criado em 2015 o Setembro Amarelo, que visa conscientizar as pessoas sobre o assunto do suicídio, assim como a visibilidade dos transtornos mentais. Pois muitas pessoas que sofrem desses transtornos ficam caladas e não buscam ajuda. O Setembro Amarelo
ele serve para promover uma conversa aberta sobre os assuntos da saúde mental, onde as pessoas possam compartilhar sobre suas dificuldades de forma acolhedora e sempre ouvindo o próximo, assim como treinar a própria empatia e consideração com os outros indivíduos em sua comunidade. Esses são os 3 principais setembros comemorados pelas causas sociais aqui no Brasil. São medidas muito importantes para nós evoluirmos na sociedade, pois é devido a essas movimentações que buscam a conscientização que vemos a diferença e ouvimos as vozes dessas pessoas, dessas comunidades, falando o que pode melhorar sempre e como elas gostariam de ser ouvidas por nós. Sim.